Bom, vamos começar o conteúdo. Vou compartilhar minha tela aqui. Nós vamos passar então sobre fundo de clareamento. Vamos focar completamente. Se você ainda não pegou papel e caneta, lembra do caderninho do Aquecimento Especialize e da Maratona Especialize? Agora é hora de você correr e pegar o seu caderninho, porque fundo de clareamento e altura de tom só perde para a estrela de Oswald, da importância em quando vai fazer correção de cor, grandes transformações, até uma simples coloração de raiz, precisa entender fundo de clareamento e altura de tom. Então vamos lá, olha só. Aqui eu tenho todos os tons naturais, simbolizados pelos tons naturais, mas aqui também você pode imaginar aí na sua cabeça que você chegou a sua descoloração até essa altura. Então não pense como um cabelo natural, pense como uma descoloração, tá bem? Então olha só, ali a gente tem, vamos levar em consideração, para não confundir a cabeça de vocês, que um clareamento ele é do 6 para cima. Ninguém vai fazer uma mecha 5, é muito difícil, né? Fazer uma mecha numa altura de 5. Aqui no estúdio ninguém nunca me pediu uma mecha numa altura de 5. Senão ia ser, né? Mamão com açúcar. Mas vamos imaginar numa altura de 6 para cima, tá? Olha só, aqui nessa altura, no fundo de clareamento na altura de 6, então vamos imaginar que eu estou fazendo uma morena iluminada e a minha cor, a minha altura de tom escolhida pela minha cliente, eu entendi que é uma altura de 6. Não vamos falar em nuances ainda, tá? Cheguei com a minha descoloração até uma altura de 6, que eu alinhei com a minha cliente no momento da avaliação. Ela quer um iluminado 6, super discreto, tá? Aqui na minha tabela está escrito laranja dourado. Mas, quando você abrir um papel numa altura de 6, dificilmente, eu vou falar aqui, isso aqui é teoria. Eu vou falar aqui da teoria e vou falar o que você tem na prática, tá bom? No dia a dia. Como eu digo, no campo de guerra, no campo de batalha, como diz um dos meus mentores. O campo de batalha é completamente diferente da teoria. Na teoria é tudo lindo, não é mesmo? No campo de batalha é tudo um pouquinho diferente. Então, na altura de 6, seguramente a minha tabela está me dizendo que eu tenho laranja e dourado. Se eu tenho laranja dourado, o que significa isso? Significa que eu tenho que olhar o cabelo e entender que ele está laranja e amarelo. Um laranja forte, bem forte. Na teoria. Na prática, eu posso te dizer que o seu cabelo vai estar no fundo de clareamento 6 quando você abrir o seu papel e você visualizar um laranja avermelhado. Quando você ver um laranja bem quente, bem vibrante, bem intenso e escuro, quase vermelho. Digamos que 70% de laranja e 30% de vermelho. Quando você visualizar esse tom, você está numa altura de 6. Se você está numa altura de 6, você vai criar, falando em mechas, né? Você vai criar iluminados discretos, tanto fechado, quanto intenso, quanto luminoso é bem difícil nessa altura. Mais fechado e mais intenso, ok? Anotem isso. Printem a tabela na teoria para você entender, mas anotem também o que você vê na prática, tá bem? Numa altura de 7, em que momento eu sei que eu estou numa altura de 7? Quando eu abro o meu papel, é importante saber duas coisas, pessoal. Abrir o papel, apertar a mecha para que o meu produto saia e eu consiga visualizar exatamente o que eu tenho na altura que eu estou ali. Se eu estou num laranja, se eu realmente vejo laranja, eu vejo um 7, ok? Se eu estou na altura de 7, anotem uma outra dica valiosa que vem direitinho do campo de batalha. Nesta altura, eu crio 90% dos iluminados feitos por mim no estúdio.
Esse é o coringa dos iluminados. Aqui a gama dos iluminados é mais extensa. Então, quando a cliente mostrar uma referência e você tiver uma dúvida em que tom chegar, em que fundo de clareamento chegar, chegue no 7, porque ele é o coringa dos iluminados, tá bem? Se ele é o coringa dos iluminados, o que eu tenho que entender, que eu vejo nesta altura? Laranja. Imagine um cabelo laranja na sua maior intensidade da cor. Um laranja sem dúvidas que é laranja. Você está numa altura de 7. Então, quando você ver abrir o papel, apertar, o produto sair, você visualizar o laranja na sua maior intensidade da cor, você está numa altura de 7. Você está prestes a criar os iluminados mais lindos da sua região, tá bem? Depois da altura de 7, veja bem, então o 6 e o 7, ele serve para criar iluminados. Nessas duas casas eu não tenho loiros, tá bem? Na altura de 8, eu já começo a ter um loiro mais discreto. Um loiro mais dourado, até mesmo um bege é possível criar a partir desse fundo de clareamento. A partir dessa altura de tom eu já consigo criar loiros discretos. E o que eu preciso entender, porque eu preciso ver nessa altura para ter certeza que eu estou numa altura de 8 e que eu não erre no momento da minha tonalização. Quando você abrir o seu papel, apertar o produto e limpar a mecha e o fundo aparecer, você tem que ter uma dúvida na sua cabeça. Essa é a altura de 8. O 8 é pegadinha. Se você reinar uma dúvida na sua cabeça e você pensar, tá amarelo ou tá laranja? Parabéns, você está numa altura de 8. A altura de 8, ela te confunde visualmente. Você não sabe se ele tem mais amarelo ou mais laranja. Por quê? Porque ele tem os dois. Em uma altura de 8, eu tenho 50% amarelo, 50% laranja, na teoria, tá bem? Mas na prática funciona muito bem. Tô na dúvida, Débora, é amarelo ou é laranja? É uma altura de 8. O 8 serve para criar loiros discretos, como eu disse, dourado e bege, na maioria deles, e iluminados mais, eu chamo de luminosos, iluminados mais dourados, mais claros, ok? Iluminados lindos, por sinal, eu gosto muito. Depois da altura de 8, aí a gente começa a chegar nos loiros perfeitos. E a partir daqui, eu praticamente não tonalizo as minhas mechas. Olha só, em uma altura de 9, eu tenho amarelo. Qual amarelo? Amarelo. Um amarelo intenso. Eu costumo chamar de amarelo piu-piu. Quando eu ver o amarelo e eu não tiver dúvidas que ele está amarelo, ele está numa altura de 9. Mas, Débora, se ele é tão amarelo, como que você faz loiros tão lindos, como eu vejo no seu Instagram, sem tonalizar em uma altura de 9? A mescla da técnica do método Mecha Descomplicada me entrega a possibilidade de fazer um loiro numa altura de 9 sem tonalizar. Por quê? A técnica, quando eu eriço, do quadrante que eu eriço, da forma que é dividido a determinada técnica, é o que me proporciona desembaraçar esse cabelo e ter a mescla dos escuros naturais em cima dessa altura de tom, desse fundo de clareamento, e assim ter loiros perfeitos sem tonalizar. Mas, se eu quiser tonalizar, direcionar a cor, esfriar essa cor, intensificar esse dourado, eu consigo também. Lembra que você, para ser um especialista, você precisa dominar as técnicas. Dominar as técnicas significa, se a cliente não quiser tonalizar, você sabe. Se a cliente quiser tonalizar, você sabe. Se ela quiser esfumar, você sabe. Se ela não quiser esfumar, você sabe. E assim é o jeito que você vai lotar a sua agenda, sabendo fazer todo e qualquer cabelo. Combinado? Maratona Especialista sobre isso. Depois da altura 9, vem o céu na terra. Vem a altura de 10, o sonho de consumo de toda loira de plantão, não é mesmo?
O amarelo, aqui tá como amarelo pálido, mas eu chamo de amarelo suave. Por que amarelo suave? Nessa altura eu tenho 70% de amarelo, praticamente, 30% de branco, só numerando para você conseguir visualizar. Então é um amarelo muito, muito, muito suave. E aqui, quando chega nessa, um cabelo chega nessa altura, meu Deus, eu ajoelho e rezo um terço. Porque eu cheguei no loiro mais perfeito que existe, tá? Aqui nessa altura você cria platinados. Somente nessa altura você cria platinados. Então, preciso visualizar um amarelo muito, muito, muito suave. Um amarelo branquinho para entender que eu estou numa altura de 10. Certo? Deixa eu voltar aqui. Fundo de clareamento e altura de tom. Não é a mesma coisa. A altura de tom é onde eu estou, fundo de clareamento é o que eu encontro nesta altura. Minha grande dificuldade é o visual, nada como a prática. Sim, por isso que eu disse que tem a teoria e tem a prática. E o que eu compartilhei com vocês aqui é o que eu vejo na prática. Nunca que um cabelo numa altura de 6 você vai ver amarelo e laranja. Em uma altura de 6 você vai ver laranja avermelhado. Isso é o campo de batalha. Entende? É igual numa altura de 8, você não vai ver amarelo. Em uma altura de 8 você vai ver amarelo e laranja. Esse é o campo de batalha. Então, se você tem um cabelo, você tem que praticar os seus olhos. E assim você vai entendendo. Os números servem para identificar a altura de tom que nós estamos, tá? Em quanto tempo leva para chegar ao tom 10 ou vai de cabelo para cabelo? Vai de cabelo para cabelo, não existe um tempo. Gente, olha, ótima pergunta aqui da Vaninha Cabelos. Não existe um tempo para chegar em cada altura de tom. Você vai aplicar a mecha ou o teste de mecha, enfim, e vai deixar esse cabelo chegar até a altura que você deseja. Se ele demorar 10, 15, 20, 30, 40, uma hora, ok, é o tempo dele. Um fio mais grosso vai demorar mais tempo para chegar na altura de tom que você quer. Um fio mais fino, que tem menos quantidade de cutícula, ele vai chegar em menos tempo. Um fio natural vai chegar em menos tempo. Um fio com coloração vai chegar em mais tempo. Então, o tempo é muito particular do cabelo. Isso não depende de saúde, de produto, depende do cabelo. Então, é importante que você não se apegue à hora, ao tempo. Eu tenho que deixar 40 minutos, 50 minutos. Não! Pó descolorante, ele não para de agir. Então, o importante é você alinhar duas coisas. No teste de mechas, presta bastante atenção aqui, gente. No teste de mechas, se você aplicar o teste e ele aguentar chegar na altura que você precisa, beleza, independente do tempo. Se ele não chegar, não adianta você aumentar o OX, diminuir o tempo, abaixar o OX, aumentar o tempo, não adianta, ele não chegou. Entendeu? Combinado? Conseguiu entender? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Peróxido de hidrogênio, qual a porcentagem ou volume mais segura para se usar? Isso é alinhado no teste de mechas, tá? Aqui o cabelo aguentar. Então, você precisa identificar o que você precisa para chegar naquela altura de tom. Se você precisa utilizar tal porcentagem, você vai utilizar ela e faça o teste. Claro que quanto menos, né, a volumagem menor, mais estrutura é preservada dentro do fio. Espero ter respondido a sua pergunta. Quanto maior a volumagem, maior é a dilatação do fio. Tem as medidas exatas para a quantidade de cada cabelo. Não existe isso. Cada cabelo é personalizado, cada cabelo vai ter uma quantidade personalizada para ele. Não existe nada exato. Fala do teste de mechas. Qual oxidante usar? Eu vi uma outra pergunta ali atrás também. Não depende de cada altura. Por exemplo, eu quero chegar no 8, eu vou utilizar 30 volumes. Eu quero chegar no 9, eu vou utilizar 40 volumes. Não é por aí o teste de mechas, tá? Funciona mais ou menos assim. Você vai identificar a referência
que a sua cliente quer. Eu começo a mecha com oxidante, por exemplo, de 15, 20 volumes. E aí eu crio oxidantes intermediários até terminar o cabelo. Então eu começo com 20, depois eu mudo para 25, depois eu finalizo com 30. Esse oxidante controlado me faz o cabelo chegar na altura de tom que eu preciso, todas as mechas juntas. E assim eu vou pro lavatório e retiro todas elas. Isso faz o meu método não ter repasse. Como que eu crio essas volumagens intermediárias e como isso interfere no teste de mecha? Ele está totalmente ligado. Para eu criar volumagens intermediárias, eu preciso que o meu oxidante seja extra estabilizado. Se ele não for, eu vou desestruturar toda a minha massa. Ok? Então, vamos supor, se eu comecei com 20, se eu já entendi que eu vou começar com 20, vou passar para 25 e finalizar com 30 volumes, no meu teste de mechas eu vou utilizar uma volumagem de 35 volumes. Uma a mais do que eu vou usar no dia do procedimento. Por quê? No teste de mechas é uma mecha isolada na cabeça. Não tem o calor de outros papéis, o tempo que você vai deixar é menor, né? Porque você não vai deixar ali 2 horas a cliente esperando o teste de mechas. Então, ela recebe menos calor e por isso eu sempre indico dentro do meu método para todas as minhas alunas que usem o oxidante a mais no teste de mechas. Se ele passar nessa volumagem, você pode prosseguir até no máximo finalizar a mecha total com uma volumagem mais baixa. E todas essas perguntas aqui, gente, estão totalmente ligadas ao teste de mecha. Ó, posso usar o X de 10 para abrir um fundo de clareamento e um cabelo fino? Quem vai te responder é o teste de mechas. Se você colocar lá um oxidante 10 no teste e ele abrir o tom que você quer, ótimo. Eu não trabalho com a X de 10 para fazer mechas, tá? Eu acho ele muito fraco e demorado. E aí precisa ficar reaplicando, e essa não é a realidade do meu salão. Eu monto a mecha, chega na altura de tom, eu levo a cliente para o lavatório e retiro todas as mechas. O trabalho de mechas que você vê no meu Instagram, nenhum cabelo foi reaplicado. E quem é minha aluna sabe, nenhum cabelo foi reaplicado. É verdade que se não passar no teste de mechas com 35, também não passa com de 20 volumes? Se você tiver essa dúvida, é muito simples. Você pode preparar 2 testes, um com 35 e um com 20. Pode ser que com a de 20 ele passe no teste, porque a dilatação é menor, tá? Se a dilatação é menor, provavelmente ele aguenta. Quem gostou, bora fazer um print. Bora fazer um print, postar e me marcar, porque você está disposta a todos os dias aqui comigo. Eu quero ver coração subindo agora até para aparecer todos os corações no print. Bora lá! Bora pro print, gente! Me marca, faz a sua propaganda, mostra para sua cliente que você está buscando conhecimento todos os dias numa imersão, numa maratona de conhecimento diário, tá?